Quem é você? Eu começo com essa pergunta para te fazer pensar e refletir antes de avançarmos a novos níveis de desenvolvimento, de autoconhecimento, para você entender primeiramente onde você está e como você se vê, primeiramente. Porque como buscar tantas coisas aqui na internet, tantos conhecimentos, se o básico nós não sabemos muitas vezes responder, que é quem eu sou. E muitas vezes eu vou te trazer aqui que todo mundo que responde essa pergunta sempre responde o que ela faz e o que ela tem, mas jamais responde quem ela é. E eu estou aqui para te ajudar a saber de uma vez por todas quem você é. Porque em todo desenvolvimento pessoal é necessário, primeiro, entender sobre si, sobre a sua origem, sobre o que você carrega, para depois você conseguir avançar nas outras áreas, área profissional, área financeira, área familiar, área social, área sentimental e aí por aí vai. Então eu gostaria de te levar nessa busca de você entender o que é essa tal identidade que todo mundo fala por aí, para depois você entender qual é o propósito, qual é o chamado e tudo mais, porque uma coisa leva a outra, literalmente. Prazer, eu sou Cleide Souza, trabalho sempre com mulheres, atendendo mulheres, presto mentoria com mulheres na área emocional, espiritual. É uma tríade, né, gente? Nós somos mente, corpo e espírito. Então, eu trabalho todas as áreas em conjunto com mulheres para elas poderem avançar e viver literalmente o que Deus tem para a vida delas aqui na Terra. Tudo através de princípios bíblicos, milenares, cristãos, porque eu acredito em uma verdade, essa verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o que me guia em todo ensino para qualquer pessoa. É nisso que eu acredito. Se você acredita e gostaria também de acreditar, pode ficar comigo, que esse ensino é para você, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trazer, primeiramente, se você pausou e escreveu quem é você, isso é muito bom para se despertar, para ter um despertar mesmo, sabe, interno, para saber quem você é. Fala, nossa, eu anotei isso e na verdade é isso daqui. Então isso é muito importante, porque na minha vida eu só avancei em um desenvolvimento ali pessoal mesmo, quando eu entendi onde eu estava, né? Peraí, o que eu acho de mim, onde eu estou aqui, como que eu tô parada nisso daqui, aí sim eu pude avançar. E após avançar, né, eu pude avançar através de saber primeiramente onde eu estava. Onde eu estava, o que eu achava de mim, o que as pessoas achavam de mim. Inclusive, eu posso até te passar uma atividade para você fazer que vai te despertar ainda mais para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, para você saber primeiramente quem você é, eu vou te falar aqui um versículo lá em Gênesis. Tudo começa em Gênesis. É o começo de tudo, né? Então eu vou te falar aqui o que Deus diz que você é, tá? O mundo fala muitas coisas, mas aqui eu acredito, na verdade, que é a palavra de Deus, então eu vou te dizer o que Deus fala sobre você. E lá em Gênesis 1, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quem formou a gente, ele diz façamos, façamos. Se ele diz façamos, significa que tem mais alguém com ele. Significa que tem mais alguém com ele. Significa que é o Pai, o Filho e o Espírito. A Trindade Santa estava nos criando o ser humano. Então Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A primeira coisa que você é semelhança do teu pai. É semelhante, você tem a semelhança de Deus. Se você já é filho de Deus, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você virou agora filho
de Deus. Porque antes de se tornar filho, nós somos criaturas. Aqui no Éden, quando o Deus formou o homem, este homem pecou. Então ele foi destituído da glória, foi destituído. Nós deixamos de ser filho a partir do momento que Adão e Eva pecaram. Eles não quiseram, eles tiveram o livre-arbítrio de querer ser filho ou não. E aí eles preferiram conhecer tudo, saber tudo por si próprio, entender quem eles são por si próprio, falar, deixa que eu sei o que eu quero para minha vida. Então eles escolheram isso. A partir daí, o pecado entrou no mundo porque nós não temos mais nós já conhecemos, né, o mal, o bem, então nós já nascemos lá de Adão e Eva, então nós conhecemos o mal e o bem. Que nós herdamos isso deles. Então, o que acontece? Mal o inferno sabia que Deus tinha um plano, que ia vir um Jesus, que ia salvar, que ia vir para nos libertar. Então, com a morte dele, ele nos libertou para poder agora ter a chance de escolher ser filho de Deus, por escolha, porque Deus não quer ninguém por obrigação. Deus quer pessoas que escolham de boa vontade, de bom grado, querer viver com Ele novamente. Então, o que acontece? Quando nós escolhemos isso, nós nos tornamos filhos novamente. Até então, nós somos criaturas. Nós somos criaturas, porque Jesus fala isso lá na frente, lá no Novo Testamento. Eu estou aqui no Antigo, né, no início de tudo, mas lá na frente Jesus fala, se você pode até pesquisar mais sobre isso, mas antes de Jesus morrer, ele chamava todos de amigos, ele chamava todos, nunca chamou de irmão, ele nunca chamou de meu irmão. Só quando ele morreu, que aí sim os discípulos se tornaram amigos, irmãos de Jesus. Então, com isso, eu gostaria de te trazer que, primeiramente, se você aceitou Jesus, se você aceitar, que é maravilhoso, se você aceitar, você já vai ser imagem e semelhança de Deus. E como que eu vou buscar um meu autoconhecimento, meu desenvolvimento pessoal, para entender mais o que eu carrego, quais meus dons, meus talentos, como que eu vou saber disso, como que eu vou entender sobre isso? Se você é imagem e semelhança de Deus, você é filha dele. Então você precisa entender mais dele para você saber quem é você. Porque tudo que tem nele tem em você. E aí chegou uma hora que eu entendi profundamente, que eu falei assim, mas por que Deus fala pra gente adorá-lo, né? Não tirar os olhos dele, adorá-lo o tempo inteiro. E os anjos também, né? Os anjos também clamam, eles também ficam no céu o tempo inteiro, clamando, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. E aí sim eu pude entender, eu falei, mas que quando nós não temos a palavra rema, que é a palavra revelada de Deus, nós só lemos a Bíblia com a palavra logos, que é a palavra que está escrita aqui literalmente, nós não entendemos muitas coisas. Então, quando nós passamos por libertação, estamos limpos de pecado, estamos limpos referente a heranças de pecados e tudo mais, nós conseguimos ter a revelação da palavra de Deus mais a fundo. Deus nos leva mais profundo para a palavra dele, e nós temos a palavra rema, a palavra revelada. Então, quando eu entendi, eu falei, nossa, agora eu entendi por que Deus fala para a gente adorar. Porque quanto mais a gente se torna semelhante àquilo que nós adoramos. Porque ele mesmo disse isso lá em Deuteronômio. Gente, eu não sou boa para ficar decorando negócio de versículo, não. Eu tenho que ficar anotando para vir aqui trazer para vocês. Mas Deus mesmo deixou que nós nos tornaremos igual aos nossos ídolos. Se ele disse isso,
nós seremos igual àquilo que nós idolatramos, aquilo que nós reverenciamos, aquilo que nós adoramos. E aí eu falei, óbvio, então eu tenho que adorar a Deus para eu me parecer mais com Ele. É para isso que Ele diz pra gente adorar a Ele. Não é que Ele precisa da nossa adoração, Ele não depende de nada da gente. Ele que nos fez, por que Ele depende de algo de nós? Nós somos nada. Se Ele disse isso, é pra gente a cada dia, a cada minuto se parecer mais e mais e mais e mais com Ele, ter a bondade dEle, ter o amor dEle, ter a honra dEle, ter o caráter dEle. Então, quanto mais nós aprendemos dEle, nós se tornamos a imagem e semelhança dEle. Isso é maravilhoso. Então, para você se desenvolver cada vez mais, primeiro você tem que entender isso. Primeiramente, você tem que entender quem você é. Para entender quem você é, tem que entender quem Deus é. Você vai entender o que você carrega, o poder que você carrega. Por isso que a maioria das pessoas estão sendo atacadas, e são atacadas desde bebê na sua identidade, naquilo que elas são. Por quê? É muito fácil acabar com os planos maravilhosos de Deus para sua vida quando interrompe lá na sua identidade, lá na sua infância. Vários traumas, abandonos, rejeições que você sofre. Você não sabe o que fazer com isso. Você não aprende o que fazer com isso. Assim, você cresce uma pessoa justiceira, que quer fazer justiça própria o tempo inteiro. E aí você quer fazer justiça própria com todo mundo, então você acha que todo mundo te deve um montão de coisas, aquilo que você não teve, que era para ter tido lá na sua infância, você quer cobrar das pessoas. Você quer cobrar o tempo inteiro, quer cobrar atenção, quer cobrar porque que o outro não respondeu rápido para você no WhatsApp. Você quer cobrar da sua amiga que disse que sempre ia fazer tal coisa para você e agora não está fazendo mais. Então nós crescemos com essa dívida emocional, e aí nós cobramos coisas o tempo inteiro das pessoas, ficamos carentes emocionalmente, ficamos dependentes emocionais dos outros, nós não conseguimos avançar, fazer as coisas sozinhas muitas vezes, porque dependemos emocional de tal pessoa, de amigo, de marido, de namorado, de pai e mãe. Nós não conseguimos avançar porque estamos presos lá atrás naquilo que sempre nos faltou. E quando nós não conhecemos o poder que nós carregamos, quem eu sou de verdade, o que eu vim para esse mundo para fazer, qual o meu talento, como exercer o meu talento, como juntar talento, dons que Deus já me deu e eu nem sei, muitas vezes, como juntar tudo isso se eu tô ferida, se eu tô machucada por dentro, se eu não sei o que fazer com essas coisas que me machucaram. Então é para isso que você tem que sempre olhar para Ele, para Ele, para Ele. Eu vou gravar outros vídeos aqui sobre as dívidas emocionais, a cura dessas emoções que estão todas fora de ordem, todas fora de ordem, todas fora de ordem, todas fora de ordem. Por isso que muitas vezes nós não, porque eu nunca fiz terapia, mas fazer terapias anos e anos e anos e nada se resolve. Nada se resolve. Parece, né? Dá uma calmaria ali, mas se vem o gatilho, volta tudo de novo aquilo e você fica ali anos e anos falando a mesma coisa. Porque na terapia nós se conhecemos, não é isso que você aprendeu? Na terapia nós se conhecemos, mas como que eu vou me conhecer se eu não ver o manual? Se eu não pegar esse manual aqui e ler, como que eu vou me conhecer? Quem é que... Se eu me conhecer sem um manual de instrução, se eu não me conhecer com manual de instrução, eu vou acreditar em tudo que falaram para mim. Vou acreditar que eu não sou boa naquilo, que eu não presto para fazer nada, que tudo que eu pego não dá certo, que tudo que eu pego é amaldiçoado, que tudo que eu faço não vai prosperar, que eu tenho que contar com o dia da minha sorte para fazer as coisas. Não. Você não pode acreditar nessas coisas que falaram para você. E se você é uma filha amada de Deus e as suas coisas não deram certo até hoje, ou se você ainda não se tornou e as suas coisas também não dão certo até hoje, você tá nesse vídeo,
Eu vou te dar a resposta porque as suas coisas não dão certo. Porque você ainda não encontrou as coisas, as palavras que Deus falou sobre você. Você ainda está acreditando naquilo que falaram para você lá atrás. Você está acreditando que tem o destino que falaram para você. Você ainda está acreditando em coisas. Inconscientemente você acredita. Inconscientemente você acha que não é capaz, que não pode, mas eu vou te dizer, você carrega algo grandioso dentro de você e o mundo está tentando te paralisar. O mundo que eu digo, as forças das trevas mesmo, está tentando te paralisar desde quando você nasceu. Porque quando você nasceu, Deus tinha um propósito para você, ele tem um propósito para você. Se você está aqui, é porque Deus designou algo para você ter nascido. Você nunca se perguntou por quê? Mas eu vou te dizer que quanto mais atacadas nós somos em uma área, é aquela área o maior propósito de Deus que ele tem para nós, para a gente avançar naquela área. Então, pare um pouquinho e reflita. Como que você vai se autoconhecer? Como que você vai se desenvolver sem saber quem você é? Logicamente, nós queremos o melhor, nós queremos ser felizes. Nós queremos ser felizes, nós queremos, como se diz? Lidar com o melhor dessa terra, ter o melhor, prosperar, ter a melhor profissão, ficar bem, ficar feliz, ficar calmo. Obviamente, nós queremos tudo isso. Mas quem vai dizer que está certo ou está errado para você? Em quem você vai acreditar que aquilo que você quer está certo? Que aquilo que você quer vai te trazer paz e prosperidade? Porque se até agora não te trouxe paz, é porque algo está errado. E é isso que a cada dia eu quero avançar aqui com você nos meus vídeos. É isso que eu quero te levar. Para você ser forte, corajosa, para cumprir o teu chamado, para cumprir os propósitos de Deus, você precisa primeiramente se conhecer. Se conhecer. Você é imagem e semelhança. Deus te deu o domínio sobre a terra. Você pode dominar tudo aqui na terra. Porém, você não sabe disso. Você às vezes não entendeu o manual de instruções, mas Deus te deu o domínio. A terra foi ele que fez, mas ele deu o domínio a nós. Quando nós temos o domínio de algo, nós podemos movimentar e fazer grandes coisas. Grandes coisas. E eu creio que o propósito que Deus tem para você é grandioso. É grandioso. E tem muito ainda para te entregar. As coisas só estão começando, porque se você está aqui, é porque Deus une propósitos e não pessoas. Deus tem propósitos para fazer, propósitos para acontecer. E se você está aqui, obviamente que ele tem algo maravilhoso ainda para sua vida e me trouxe aqui para poder cumprir o meu, te informando e te ensinando a você chegar lá. Porque Deus tem grandes, grandes coisas a teu respeito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós aqui na terra e lá no céu. Aqui na terra também. Porque Deus tem planos de nos fazermos prosperar e não de causar dano. De nos fazer prosperar e não causar dano. Deus não te entrega a coisas ruins. Somos nós que tomamos escolhas ruins. Fica com isso e pegue o seu manual e vamos verificar quem você é. Não é o que as pessoas te falaram, muitas vezes não é o que você está achando, você tem muito mais para oferecer, você tem muito mais guardado aí do que você imagina. Um beijo e até mais, até o próximo vídeo. Se você quiser receber mais vídeos como este, tem um quadradinho aqui embaixo que você coloca em se inscrever. Entra lá no meu canal, se inscreva que você vai receber, ative o sininho para receber mais vídeos como este, para eu te encorajar a viver literalmente o que Deus tem para você aqui nessa terra. Um beijo e um abraço.